com um prédio na cidade de Praia Grande, que é no litoral de São Paulo, e um prédio que teve que ser esvaziado às pressas durante esse final de semana. Esse edifício que a gente está vendo aí é um prédio de 23 andares, 133 apartamentos e que foi esvaziado às pressas nesse perdão, nessa terça-feira em Praia Grande, litoral de São Paulo, depois de apresentar danos estruturais em 3 colunas. Teve uma vistoria do Corpo de Bombeiros que confirmou os danos nas pilastras do edifício, que tem 19 andares. Entre as primeiras medidas adotadas está o escoramento por meio de estacas dos pavimentos onde as pilastras danificadas foram localizadas. Outra ação foi o esvaziamento da caixa d'água do prédio para reduzir o peso total nas pilastras. A Defesa Civil da Praia Grande informou que não há risco iminente de desabamento. Esse condomínio foi entregue aos moradores em 2011, está localizado a uma quadra ali da praia, na cidade de Praia Grande. Nós estamos com o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o Maxwell de Souza, que pode nos ajudar a esclarecer um pouco mais a respeito desse episódio na Praia Grande. Olá, tenente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde ao Josias, ao Thales. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer falar com vocês. Bom, há muita preocupação quando a gente viu as imagens, né, o esvaziamento desse prédio que foi evacuado. Ainda há risco desse prédio cair? Ele deve permanecer evacuado, tenente? Fabiola, a condição ali, a gente está usando o termo estabilizado, né? O risco há, né? Se nós formos usar assim, né, a terminologia da palavra risco, então a gente vai dizer que o risco ele existe, mas está se trabalhando para uma condição de estabilização daquela estrutura. E o que eu explico, né? Como estabilização? A empresa responsável pela construção, você mencionou um prédio de 2011, prédio com 12, 13 anos de existência, de vida, né? Um prédio relativamente novo, grande, são 23 pavimentos, e esse cisalhamento, né, esse é o termo técnico da engenharia, mas para as pessoas entenderem, houve a estrutura da coluna, né, ela rompeu, então o concreto ele estourou e agora as vigas, né, as barras de ferro estão visíveis em 3 colunas. Claro que existem outras tantas colunas sustentando o prédio, foram 3 que foram danificadas, e a construtora foi para lá imediatamente e começou a instalar equipamentos, são pontaletes, são barras de ferro, né, são vigas que estão sendo colocadas nos 3 pavimentos, nos 2 subsolos e no mezanino, para dar uma sustentação, para evitar que esse prédio caia. Agora, o que se passa nas próximas horas é a análise para entender o que causou isso, para que aí justamente possa haver uma obra recuperativa dessa estrutura para que permita que as pessoas retornem para suas casas. Então, e essa é a grande pergunta, né, tenente? Há uma previsão de quando as pessoas vão poder voltar para suas casas, vão poder voltar a ocupar o prédio? Porque o senhor falou que está sendo amenizado, né? Amenizado não, sendo controlado, né? As pessoas vão poder voltar para suas casas? Já sabe quando vai poder fazer isso, não? Nós gostaríamos de ter uma informação precisa nesse momento, até para tranquilizá-las, para trazer esse conforto para eles, porque nós entendemos, né, o quão desconfortável é ficar fora de casa. Mas ainda não é possível. Agora, há poucos minutos antes de falar com vocês, estávamos atualizando ali com o Luciano, que é o coordenador da Defesa Civil do município de Praia Grande, esteve no local ontem durante todo o dia, está acompanhando de perto também esse caso, e a gente aqui pelo estado está monitorando essa situação também. O Corpo de Bombeiros, né, estadual esteve ali e está, inclusive, agora às 15 horas, está agendado para os moradores retornarem para retirarem os pertences que não retiraram. Algumas pessoas estavam viajando e agora voltaram para casa e querem retirar ali pertences pessoais, alguns animais domésticos que ficaram lá dentro de casa. Isso é feito de forma controlada, eles não podem subir sozinhos. Então está agendado para 15 horas, o bombeiro vai voltar, porque os bombeiros acompanham morador por morador, sobe pela escada e retira esses objetos. Agora, não há uma previsão porque a prefeitura, por meio da Secretaria de Urbanismo, notificou tanto a administração do prédio quanto a construtora, né, responsável por essa obra, para que até amanhã apresentem vários laudos. Eles têm que apresentar vários laudos apontando causa, né, possível causa, a condição de segurança nos elevadores,
a condição de segurança dessas colunas e também que tipo de obra precisa ser feita. Aí isso vai ser analisado pela prefeitura e decidido se dá então início à obra de recuperação ou não. Então é possível mensurar que nos próximos dias, né, pelo menos nesta semana, ainda não haverá a possibilidade do retorno completo dessas pessoas para suas casas. O importante, Fabiola, é manter a estabilidade desse prédio para que ele não caia, né? Aí o prejuízo vai ser muito maior. Então a ideia nesse momento é manter a estabilidade do prédio e fazer isso com segurança. E nós, de certa forma, comemoramos o fato de não termos tido nenhuma vítima nesse episódio. Agora, quando o senhor fala, né, de estabilizar, então é possível recuperar a estabilidade do prédio? O senhor acha que esse prédio não terá que ficar evacuado para sempre ou ser demolido, se for o caso? O senhor acredita que é possível, ele voltar a ficar estável? Olha, Fabiola, isso tudo vai depender da análise documental desses laudos. Inclusive, os engenheiros utilizam softwares, aparelhos, programas de computador vão poder dimensionar que tipo de estrutura precisa ser feita ali. Nós tivemos o ano passado, acredito que vocês se lembram, em Praia Grande também, em Oceano, bairro de Oceano, um prédio que passou por caso semelhante. Foi um rompimento ali em algumas colunas, inclusive o prédio chegou a tombar um pouco, né? Ele chegou a deitar ali um pouquinho, a torcer um pouquinho. E a engenharia moderna, ela tem métodos construtivos muito avançados, né? Nesse caso de Oceano, por exemplo, eles levantaram o prédio com os macacos hidráulicos, né? Com equipamentos hidráulicos, eles ergueram o prédio e enxertaram inclusive até fibra de carbono ali no prédio, pelo que nos foi passado. E o prédio está recuperado. As pessoas estão morando lá há mais de um ano, né? Esse fato, as pessoas voltaram, estão morando. A gente acredita que nesse prédio ali em aviação, né? Esse outro bairro, isso também possa ser feito. A gente torce por isso. Afinal de contas, são 133 apartamentos, é o patrimônio dessas pessoas. A gente torce para que isso tudo termine bem, essa obra seja feita e eles possam voltar para suas casas o quanto antes. O senhor falou sobre as causas, né, que estão sendo avaliadas. Quais são as hipóteses, hein? É uma construção mal feita? Talvez, tenente, não foi correta foi um erro de construção? O que está sendo analisado como hipótese para essa situação desse prédio na Praia Grande? Fabiola, são várias as possibilidades, né? Pode ser um sobrepeso, uma sobrecarga no prédio, pode ser uma corrosão das colunas, estamos falando de litoral, pode ter ali o efeito da maresia. O fato é que não se pode ainda assegurar, afirmar o que teria causado isso. Esses documentos, esses laudos técnicos é que vão apontar o que causou. Inclusive, há uma perícia. A polícia técnico-científica foi acionada, né? A polícia militar registrou uma ocorrência, acionou a polícia civil, que por sua vez acionou a polícia técnico-científica, possui um prazo, né, um prazo para essa análise. A polícia técnico-científica também conta com uma equipe de engenharia civil. Então veja que são várias equipes. O CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia, está indo para lá também hoje, vai ajudar. Né, os profissionais do CREA também vão apoiar para entenderem o que aconteceu. Inclusive, esses estudos ajudam, inclusive, a própria engenharia, né, os estudantes, as universidades. Então, há um corpo técnico robusto debruçado sobre esse caso para entender o que teria causado isso tudo. Mas ainda não é precoce para nós afirmarmos. Mas uma coisa eu posso adiantar e até aproveitar aqui a audiência, o espaço que vocês nos dão para alertar as pessoas que moram em prédios. Nós não queremos dizer aqui que tenha sido isso que causou essa ruptura nessas colunas. Ainda é precoce, como eu disse. Mas olha, a gente observa que algumas pessoas acabam fazendo reformas nas suas unidades, nos seus apartamentos, sem consultar a administração do prédio ou sem contratar um engenheiro ou um arquiteto. Isso é perigosíssimo. Então, é fundamental que cada pessoa que mora em apartamento, mora em condomínio, né, residencial, que tenha consciência de que uma obra, né, mal executada em sua unidade pode comprometer todo o prédio. Às vezes, um apartamento só não vai dar problema, mas se todo mundo começa a instalar um ar-condicionado que não deveria, isso no futuro pode gerar um problema. Claro que não queremos dizer que é isso que aconteceu ali. Somente um relatório vai poder apontar. O que eu posso dizer antecipadamente é que a documentação estava em ordem. Todos os laudos, as vistorias necessárias pela prefeitura estavam em ordem. Agora, novos documentos vão ser apresentados a partir de amanhã. Tenente, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui, mas eu acho que é exatamente isso, né? Esse alerta que o senhor faz é obrigatório a pessoa ter essa análise, mas muitas vezes nem o síndico do prédio não cobra, os outros moradores também têm que cobrar esse documento, né? Para que não façam modificações no seu apartamento que possam interferir
na estrutura do prédio como um todo. Muito obrigada, estamos aguardando então novidades sobre esse caso e a possibilidade do retorno das pessoas a essa casa, como o senhor falou, neste momento estão acompanhando, né, pessoas dos bombeiros e da Defesa Civil estão acompanhando esses moradores a conseguir retirar documentos e algo importante das suas unidades. E isso está sendo feito neste momento ainda, né, ô tenente? Exato. Tá. Ontem, boa parte das pessoas saíram, né? Muitos, cerca de 30 unidades são de veraneio. Então, as pessoas só queriam pegar os seus pertences para voltar para casa, né? Muitos aqui da capital. Isso foi feito, elas foram embora já, e os moradores que estavam lá retiraram. Agora, muitos estavam viajando. Então, agora eles estão chegando de viagem, vão poder retirar os seus pertences. Só para finalizar, só destacar também o trabalho coordenado e ágil, né, da Defesa Civil Municipal e dos bombeiros que permitiu a evacuação segura. Porque, olha, numa situação como essa é desesperador, né? Os moradores relataram que parecia que tinham bombas sendo estouradas no subsolo do prédio. Então, uma correria, um corre-corre, pode sofrer até um pisoteamento, né? Pessoas podem sofrer lesões graves numa situação como essa. Mas destacar que foi de forma tranquila, segura, coordenados. Os bombeiros fizeram a evacuação não de um, mas de dois prédios, porque o prédio do lado também foi evacuado num primeiro momento. Depois verificou-se que ele não tinha nenhum risco, liberou o retorno das pessoas. Então foi uma ação robusta, mas coordenada, que aconteceu em segurança. Então, render aqui os nossos parabéns a todas as equipes que atuaram ali e permitiram que nós não tivéssemos nenhuma vítima nesta ocorrência. Obrigada.